Mudou era uma criança faminta e feia que foi amaldiçoada com a bênção do Deus da Pedra para destruir o mundo inteiro e teve sua mãe morta após seu parto. Ao longo dos anos, todas as crianças tentaram intimidá-la até a morte e até mesmo seu pai foi de arrasta por dar a vida a um demônio. Mas quando as crianças estavam prestes a assassiná-lo, os poderes do Deus da Terra foram ativados, o fazendo atacar as crianças. Todos os moradores pensaram que ele era um monstro terrível, então ele foi exilado da vila e acorrentado em uma rocha pelo resto da vida. Sua única maneira de sobreviver era comer a terra em sua volta, mas um dia ele viu a garota mais gentil do mundo. Ela foi a primeira em 3.000 anos a lhe dar comida, mas quando ela começou a ir embora, ela disse a ele para guardar esse segredinho, e ele não conseguiu conter as lágrimas, pois essa foi a primeira vez que uma pessoa lhe mostrou gentileza desde que ele nasceu. Nos meses seguintes, Carla começou a aprender a fazer qualquer coisa que ele quisesse comer e se tornou a única amiga que ele já teve em toda a sua vida. Ela lentamente se tornou o único resquício de calor que ele queria proteger. Com o passar dos anos, seu corpo finalmente começou a crescer e superar a maldição. Mas quando a seca causou uma fome massiva na aldeia, todos os aldeões pensaram que ele estava sugando a vida do solo e juraram matá-lo. No entanto, Carla o protegeu, gritando que ele não era um monstro. Mas os demônios dentro dos anciões se mostraram e começaram a bater nela junto com ele. Embora Mudou tenha tentado proteger a única amiga que ele já fez, uma bruxa feia e nojenta veio da multidão e esfaqueou Carla nas costas, assim ceifando sua vida. Quando viu o corpo da garota que amava sem vida, seu corpo liberou o Deus da Terra e ele quebrou as correntes que o prendiam durante todos aqueles anos. E então matou a bruxa velha com a mesma pedra na qual estava acorrentado. Antes que ele percebesse, toda a vila havia sido destruída, mas nada poderia trazer Carla de volta, e ele se arrependeu de não ter dito a ela o quanto a amava. Então, ele deu a ela a flor que ele cultivou em seu braço, e o sangue de todos os aldeões mortos deu vida a um mar de equinócios vermelhos. Seus poderes místicos copiaram sua alma em um corpo diferente, e a misteriosa deusa despertou seus poderes proibidos para destruir o mundo inteiro. 4 bilhões de anos no futuro, ele renasceu como um perdedor feio, nojento, patético e inútil, com uma vida miserável que era ainda pior do que a anterior, porque embora ele tivesse novos pais, eles o abandonaram em uma casa enorme cheia de conta pra pagar, pouca comida e deixaram ele na merda. E o pior de tudo foi que ele nunca conseguiu falar com uma garota, assim como todos vocês, perdedores, que estão assistindo esse vídeo agora. Vocês mesmo, você que tá nesse sofá, você que tá vendo pelo celular, você, exatamente você. Sua casa cheirava a convenção de anime, mas enquanto ele cozinhava lamen para evitar a fome, uma fenda dividiu o espaço-tempo e de lá de dentro, uma deusa apareceu diante de seus olhos. E quando sua tigela caiu, ela se transformou em uma forma menor e começou a devorar o macarrão. Quando ele perguntou quem diabos ela era, ela disse que se chama Dora e usou sua técnica de sucção proibida para engolir toda a comida de sua geladeira. Vai de retro, Satanás! Mas não importa o que ele fizesse, ela continuou reaparecendo para incomodá-lo. Enquanto ele ia de bicicleta para a aula para fugir dela, ele se questionou como convocou uma deusa de 3 bilhões de anos, e ela continua a se teletransportar para segui-lo, dizendo que pode realizar todos os seus desejos, mas ele a jogou na frente do ônibus. Só que mesmo assim ela aparece, dizendo que pode transformá-lo numa estrela do rock and roll, oh my god! Mas ele simplesmente caga pra ela e ela vai embora na moto enquanto ele segue pra escola. Na aula, seu rosto nojento grudou na janela dele, mas mesmo que ele tenha fechado a cortina, ela implorou para que ele fizesse um contrato com ela e continuou o chamando de idiota. Depois de toda a besteira que ele passou hoje, ele gritou para ela calar a boca, chocando a turma toda. Então o professor gritou com ele, porque essa atitude é o motivo pela qual ele é o único fracassado na escola e todos riem da sua cara inútil. Sendo que na verdade o cara é muito inteligente, na verdade ele tem notas altíssimas. Ele é só órfão mesmo. Depois de se sentar, ele percebeu que era o único que podia vê-la, então decidiu fugir da aula enquanto ela dormia. Mas enquanto ele estava fora, uma vai de baixa renda estava esperando para vê-lo e correu para lhe entregar uma carta de amor. Naquele momento, Dora apareceu da sua mochila, dizendo que essa era a única chance de que um fracassado como ele conseguiria uma garota. Mas ele ficou irritado, iradíssimo, e jogou sua mochila no chão, dizendo
dizendo para ela tirar essa sua cara feia de perto. A garota correu aos prantos e nosso menino percebeu que ia ficar sozinho para sempre. Algumas horas depois, ele veio com uma caixa de salgadinhos para dar para Dora, implorando para que ela o deixasse em paz em troca da comida. No entanto, ela começou a chorar, dizendo que uma deusa que é rejeitada por seu mestre está fadada a vagar sozinha pelo resto da eternidade. Então, antes de desaparecer, ela perguntou se poderia dar uma última caminhada com ele, prometendo valorizar esses momentos finais juntos. Enquanto eles andavam, ela segurou sua mão nojenta e transferiu sua energia mística para seus olhos, permitindo que ele visse a verdade sobre o mundo ao seu redor. Uma aura emanou em torno das pessoas, e ela disse a ele que todos têm o poder para se tornar um invocador. No entanto, ele foi o último invocador já nascido na história, e possui o poder dos deuses para destruir o mundo ou salvá-lo se isso fosse o que ele desejava. De dentro de uma árvore aparece um gato chamado Miau, e Dora perguntou se ele mudaria o destino do universo para se tornar um invocador e explorar um novo mundo com ela. Quando ele estendeu a mão, ela pegou e travou seus dedos, formando um selo entre eles e destruindo o fluxo da gravidade. Naquele instante, após o contrato ser selado, ela zombou dele porque esse idiota caiu na armadilha dela, caiu no papinho da vigarista e agora estão presos por causa do pacto. No entanto, o garoto estava feliz que as coisas acabaram assim, mas depois de ouvir essas palavras, ela pulou em suas costas e convocou suas asas de cristal para sair voando pela cidade. E depois de perceber o quão lindo o mundo era, ele mal conseguia impedi-la de o jogar contra um prédio e ela estava prestes a desmaiar por usar toda a sua energia e começar a cair lentamente. Mais tarde naquela noite, Dora pensou que era um milagre que eles ainda estavam vivos e a energia caiu bem na hora, afinal ele não tinha pagado as contas. Pobre, tá vendo? Pobrinho, tadinho. É um mendiguinho, ele é bigodudo. Dora decidiu despertar um poder secreto dentro dele e uma esfera de energia ascendeu ao teto, explodindo em milhares de partículas de luzes. Enquanto elas caíram, elas começaram a curar seu corpo e o menino perguntou se ela realmente era uma deusa. Então, ela decidiu revelar tudo. 3 milhões de anos atrás, uma guerra cataclísmica ocorreu entre os deuses e os titãs, e o mundo inteiro foi destruído na guerra, e ela estava acorrentada no meio do vazio e isolada durante todos esses anos. As memórias de toda a dor que ela passou acabam fritando seu cérebro, e o garoto se certificou de que ela estava bem, e percebeu que finalmente conseguiu uma folga dela. Então a cobriu, e se perguntou como seria sua nova vida como invocador, sem saber que havia uma garota misteriosa em cima de um repolho o espionando do céu. No dia seguinte, na escola, Dora estava exibindo seu corpo, vulgo tomando um solzinho, dizendo para ele não se preocupar, pois é o único que consegue vê-la. Naquele momento, o noticiário anunciava que um perdedor misterioso, feio e nojento foi visto voando pelo céu, e quando viu que ele estava na TV, perguntou por que até mesmo os apresentadores estavam criticando. E no meio de tudo isso, Dora pediu para ele passar loção em suas costas. Fique pelada, tigresa! Eu sou o dragão guerreiro! Mas ele ignorou tudo que ela disse. Tenho vontade de aprender japonês, tá ligado? Não, Edu! Não, Edu! Não, Edu! Que porra de japonês, Edu! Ela continuou insistindo, dizendo que seria uma honra para ele, e só então, um monstro tentáculo pegou seu corpo e começou a devorá-la. Dora jogou o frasco de loção no garoto, e ele percebeu que ela havia sido completamente engolida. E o monstro cuspiu as roupas dela em seu rosto e meteu o pé. Embora o garoto continuasse perseguindo, Dora disse que não poderia usar nenhum de seus poderes se não estiver com seu invocador. Então, quando ele saltou para pegá-la, o monstro planta cegou seus olhos e o fez bater na parede, e por pouco evitou que sua peça fosse destruída. O monstro planta se esconde em um festival, e como uma cobra ele tentou se esgueirar pelos outros. O garoto percebeu que havia o perdido completamente, e antes que pudesse sair dali, um troglodita surgiu na sua frente, dizendo para ele se desculpar por rejeitar sua irmãzinha de maneira tão miserável. No entanto, o menino disse que não fica com o Egrilo e meteu o pé dali. Tigresa! Enquanto ele continuava correndo, a voz de Dora começou a desaparecer e ela disse a ele que morreria em breve se ele não alcançasse. Naquele momento, uma criança aleatória disse que o garoto havia sido mal orientado e perguntou se ele teria interesse em se tornar um testemunho de Jeová. No entanto, o garoto pulou em sua cara inútil, dizendo que não estava interessado no seu esquema de pirâmide. Quando se aproximou do cacto, ele o capturou, mas percebeu que era uma garota inocente. Então, ele tentou ouvir o fundo musical vindo dos ouvidos de Dora e sabia que só havia uma banda que criaria uma música tão horrível.
quando ele chegou ao show de rock and roll. Nada a ver, né? Nada a ver esse gritinho, né? Nada a ver. Ele sentiu a presença de Dora se aproximando, mas ela parou, respondendo que estava começando a perder toda a sua energia. Enquanto pensava em como salvá-la, ele começou a gritar que estava feliz por se livrar de um encosto como ela. E quando viu isso, movida pela raiva, ela começou a bater na planta para sair. E depois de abrir a boca do repolho e sair de lá pé da vida, ela começa a sentar a porrada no vegetal. Depois que ele a cobriu, a planta correu de volta para sua mestra. E quando Dora se lançou para atacá-los, a garota desapareceu no ar. E embora Dora quisesse segui-los... Caralho, parando pra pensar, não falando do protagonista até agora, né? O nome desse esquisito aqui é Adi. Mas, como é um nome chato de falar, vamos chamá-lo de Carlos. Se reclamar, vai ser Francisco no próximo vídeo. O garoto disse a ela que eles os encontrariam em um dia diferente, porque aquela garota perigosa era capaz de controlar sua invocação enquanto estava escondida, além de estudar na mesma escola que ele. Ao mesmo tempo, um velho disse à garota para nunca deixar o menino escapar, pois ele precisava ver os últimos poderes de Deus, e depois que ela foi embora, ele ficou animado com o momento em que o garoto reencarnará em sua criação divina. No dia seguinte, na escola, a garota mais sem graça do anime começou a caminhar em direção a Carlos, e embora todos os caras quisessem vê-la, ela os ignorou e caminhou em direção à mesa do garoto, lhe dando o bilhete e saindo em seguida. Ao mesmo tempo, os rapazes abriram a carta dele, dizendo que ela estaria esperando por ele na floresta depois da escola. Quando as aulas terminaram, todos eles seguiram o garoto para ver o que ele estaria fazendo com a menina, mas o gigolô gritou com ele por rejeitar sua irmã e por roubar a deusa da escola. Enquanto ele se afastava, ele finalmente chegou à floresta, mas os caras ainda estavam seguindo. Alguns minutos depois, ele viu Miau novamente e disse a ela para ter cuidado na floresta. Eventualmente, vinhas começaram a aparecer e segurar todos os idiotas, deixando o garoto entrar sozinho. No entanto, ele percebeu que o destino para onde ela o levou era um beco sem saída, e só então as árvores foram forçadas a se separarem, e depois de passar pelo caminho, ele viu a Sensal mais uma vez, e a planta disse para ele entregar o espírito, ou ele perderia a vida. Porém, o garoto disse que não entregaria seu novo animal de estimação, dizendo que já era apegado a Dora. Essas palavras irritaram a garota, que lançou uma rosa negra em direção a ele, causando um leve corte na sua bochecha. Nesse momento, a planta se estendeu em um chicote de vinha e começou a atacá-los. Dora quase desmaiou e só então tentou encontrar uma arma para usar, e enquanto o garoto continuava se esquivando, ela disse a ele que traria uma arma em breve, mas a garota misteriosa convocou uma raiz gigante do chão, e enquanto acenava com a mão, milhares de lâminas de plantas começaram a ir em direção a ele, e vinhas penetraram o chão para derrubá-la. O repolho pensou que poderia vencer essa luta apenas com 30% de seu poder, então a garota decidiu invocar uma fera do chão, e uma árvore enorme apareceu. Quando o menino olhou aquilo, ele percebeu que tinha a invocação mais inútil, só que antes daquela coisa dar um soco em Dora para esmagá-la, ela conseguiu por pouco evitá-lo e começou a voar para longe, enquanto a árvore a perseguia. No entanto, dois cipós a contiveram, e quando a garota sinalizou para a árvore acabar com ela, Carlos correu para proteger Dora e foi esmagado. Quando a poeira baixou, eles perceberam que o garoto estava morto. Mas um círculo apareceu e ambos saíram com os cutelos especiais de Dora. A planta disse a sem graça para usar todos seus poderes, então a árvore preparou seu punho para atacar o garoto. Porém, o mesmo pediu a Dora para emprestar seu poder, e depois que ele deu um soco na árvore, suas mãos ficaram congeladas, e ele foi empurrado. Mas quando tentou atacá-lo, ele usou suas asas de cristal para escapar dos ataques, e conseguiu pousar no seu braço. Sendo assim, ele ativou seu sapato de cristal e começou a correr em cima de seus braços, enquanto fatiava completamente a árvore. Ele saltou para trás e então avançou com todo o seu poder para quebrar o núcleo da mesma, a destruindo naquele instante. Uma vez que a poeira baixou, Dora correu até o garoto, perguntando como ele sabia manusear uma espada, e ele revelou que apenas usou suas técnicas de culinária. Ele fez um ensopado com o bicho. Enquanto a garota se aproximava para fazer a árvore desaparecer, o garoto achou que ela era ainda mais bonita de perto, e Dora correu ansiosa para eliminá-la. No entanto, o garoto protegeu a menina, e quando Dora perguntou por que ele estava do lado do inimigo, ele revelou que ela nem estava usando todos os seus poderes na luta, e que ela podia facilmente esmagá-los quando quisesse.
Só então Dora percebeu que um exército de monstros feios estavam esperando para destruí-la, e a planta disse que apenas o garoto passou no teste. Com Dora desesperada para fazer as pazes, ela começou a sugerir que eles fossem jantar com eles, mas o alface achou que ela deveria ser esmagada e disse que eles não estavam com nenhum pingo de fome. Só que nesse momento o estômago da garota começou a roncar e eles perceberam que ela estava com uma larica desgraçada. Então naquela noite, enquanto jantávamos? Eu tava lá jantando também, comendo? Enquanto a gente degustava ali, né, um pratão de comida. O espinafre pensou que a comida do garoto era a melhor que ele já comeu e começou a dizer que eles agora são melhores amigos. Quando o menino perguntou por que eles foram atacados em primeiro lugar, a camomila revelou que eles eram os guardiões da cidade e disse que eles realmente o consideravam inimigo. A erva tenta sugerir que eles se juntem ao time deles, mas a garota enfiou a carne na boca dele e saiu da casa. Então o garoto seguiu para fora e tentou usar suas melhores falas, pensando que poderia ter sorte com ela. Então, ela disse que se chama Hannah e lhe deu uma rosa escura, dizendo que estaria observando ele e Dora, esperando que eles estivessem em seu melhor comportamento. Só então, os espíritos aparecem e Dora pensou que ele estava prestes a conseguir o encontro. No entanto, quando ela sai, o garoto revela que a rosa negra significa que ela sempre estará de olho nele. Alguns dias depois, na aula, uma girafa do nada enfiou o rosto dentro da sala e todos os alunos ficaram assustados com isso. Enquanto se perguntava se havia uma invasão animal, um guaxinim pulou na classe e uma garota ficou maluca, quando vários guaxinins começaram a destruir a sala, até mesmo derrubando o professor Calvo. Então o garoto descobriu que mais animais estavam correndo pelo corredor e começaram a correr também. Quando chegaram na saída, avistaram um digníssimo panda, coisa mais linda, panda, adoramos, nesse canal amamos panda. E depois de pisar no prey e se espremer para conseguir sair, percebeu que a cidade inteira estava um caos, e em uma quadra de basquete, simplesmente King Kong demonstrou suas fucking habilidades impressionantes e fez aquela cesta de respeito. Ao mesmo tempo, um exército de alpacas correram diante dele, e um instrutor gritou para os alunos irem para o ginásio. Porém, Dora começou a puxá-lo para longe, dizendo que ele não deveria se esconder, como qualquer outro perdedor, já que ele é o invocador. Só então, Carlos percebeu que todos os animais estavam na cidade e se perguntou como isso se tornou um reino animal. Diante de seus olhos, uma repórter revelou que os animais escaparam do zoológico e avisou a todos para irem ao centro de evacuação mais próximo. Só que um papagaio bateu nela por abrir sua boca suja. Naquele momento, o garoto notou uma menina na rua e pensou que ela seria devorada pelo leão. Então, ele se jogou no chão com ela e perguntou por que ela estava tão perto das feras. A garota ficou com raiva e ele notou Miau diante dele. Mais uma vez, ele a pegou e tentou levá-la para casa, mas ela arranhou seu rosto e voltou para a garota. Dora achou a garota estranha e disse ao menino para ter cuidado com ela. Ao mesmo tempo, Sem Graça e Repolho apareceram em um telhado, percebendo que a garota invocava monstros. Hannah pensou que seria uma vitória fácil e eles pularam lá para baixo. A planta cuspiu balas flamejantes e a fumaça se dissipou quando eles pousaram. Hannah convocou um cipós para conter os animais, mas a garota escapou bem a tempo. A Sensal estalou os dedos e uma grande raiz prende todos os animais, enquanto a planta exigia saber por que ela liberou todos os animais. A menina gato disse que aquela terra sempre foi deles, antes dos humanos assumirem o controle do planeta, e pensando que ela estava falando besteira, disse a ela para parar e entregar seu espírito de invocação, mas ela exigiu que seus animais fossem libertados. Ela apareceu atrás de Hannah com um chute, mas tem seu ataque bloqueado, então preparou garras poderosas, mas foi empurrada para longe, só que ela voltou instantaneamente e quase a deixou careca. Impressionado com sua tentativa, a garota começou a arranhar seu rosto, mas Hannah se esquivou de tudo e elas continuavam lutando e lutando, porradinha pra cá e pra lá. Dora então pegou seus cutelos, perguntando quem eles deveriam apoiar, mas o garoto sugeriu que eles ficassem de fora. Ao mesmo tempo, a garota continuou arranhando Hannah e eventualmente cortou seu rosto, a forçando a recuar. Mesmo assim, a garota não deu para trás, então Hannah convocou mais vinhas para bloquear seu ataque. A garota pulou e se esquivou do chicote, mas seu tornozelo foi pego e Hannah a puxou pelo prédio até o chão. Mesmo assim, a garota não se rendeu e começou a atacar,
mas Hana começou a balançar o chicote e a garota ativou seus olhos de águia. Com isso, o movimento de Hana se tornou muito lento e ela começou a se aproximar. Em um instante, Hana convocou uma grande videira, mas a garota ativou sua velocidade de leopardo e começou a acelerar. Percebendo sua oportunidade, ela ativou o poder do urso, mas Hana evitou ser esmagada. Com um poder feroz, o urso virou a estrada, mas Hana conseguiu detê-lo com seu chicote, e seu repolho disse a ela que estava começando a perder a força. Então, ela convocou um monstro de árvore para encerrar a luta, e ele correu para caírem na mão. O urso, no entanto, não se rendeu, e eles começaram uma disputa de força. Só então, a planta de Hana penetrou a árvore, e ela se fortificou com um feitiço, ganhando braços extras, que desferiu uma série de socos no urso. Porém, antes que ele caísse, a árvore o pegou e a apertou em um abraço até que ele se espalhasse em pedaços. Porém, as partes ressurgiram e formaram uma matilha de lobos, ao mesmo tempo que pularam no monstro e começaram a morder e rasgar seu tronco. Hana sentiu o ferimento, então ela fortificou a árvore em uma forma perfurante, fazendo com que os lobos recuassem. Então, gente, eu tava gravando essa parte, a parte da luta, mas meu áudio, por algum motivo, parou de gravar. Meu Audacity parou de gravar. Então aqui vai um resumão. Depois da matilha de lobos, a árvore ganhou uma mão perfurante, furou todos os lobos se formaram em uma cobra, essa cobra arrancou o braço da árvore e todo mundo tava acabado ali, tipo, tava na merda já. Sem graça, sem sal. Ela tava com o braço sangrando, todo fudido, e a gata tava na merda já, tava morrendo. Então chegou lá o nosso querido Carlos e Dorinha e usaram suas correntes da alma para impedi-las que elas acabassem se matando. E disse que a luta não vai mais rolar porque nós vamos morrer e não tem pra que ninguém morrer porque essa luta é muito inútil. Resumindo, foi isso. Deu pra compreender? Não? O canal é meu. Carlos então revela que a invocadora na verdade é a gata e que aquela forma humanoide na verdade é o espírito invocado. O garoto ele diz que Hana ela não consegue ver as coisas de forma clara e acaba levando tudo para a violência. Ela é inútil, ela é tão inútil que ela não consegue ver as coisas. Ela só pensa em lutar, ela é uma saiyajin aparentemente, ela só quer cair na porrada com gente e acabar perdendo, né? Porque é a única coisa que ela faz, né? Veja só, ela aparece nos 3 primeiros episódios, no terceiro episódio ela é nocauteada e fica sem aparecer durante o resto da obra inteira. Olha só que personagem foda, pelo amor de Deus. Que personagem boa. Nossa, que personagem do caralho. Nosso menino diz que o gato muito provavelmente tem um motivo para causar um caos na cidade e começou a tratar seu ferimento. Essas palavras inspiraram a gata e ela lembrou de quando ele a encontrou e tratou seus ferimentos. Em sua agonia, ela mordeu a mão dele, mas ele fez o tratamento mesmo assim e decidiu nomeá-la de Miau. Quando Dora percebeu que o gato agora estava em paz, ela disse a Hana que eles iriam embora com ela. Só que o vegetal ali exigiu que o gato fosse entregue imediatamente. Mas o garoto não mudou de ideia e disse que ele apenas a entregaria quando ela estivesse totalmente curada. A plantinha até tenta fazer alguma coisa, mas Dora diz que não quer chutar cachorro morto. Então a Sensal ela decide ir embora e avisa que ele provavelmente escolheu o lado errado, sendo que ele não escolheu lado nenhum. Ela é uma merda, que personagem ruim, meu Deus do céu. Mais tarde, naquela noite, eles ficaram sabendo que os animais foram capturados e aquela repórter que apareceu mais cedo parece que foi atropelada por um ônibus. O garoto então perguntou se um gato poderia se tornar um invocador. O espírito então revela que cada animal pode se tornar um invocador e diz que seu irmão era o invocador mais legal de todos. No entanto, ela ficou triste, lembrando que ela foi abandonada há vários anos. Ela tentou procurá-lo, mas ela acabou perdendo seu poder de invocação após sofrer um ferimento em sua tentativa desesperada de encontrá-lo. Sendo assim, ela decidiu soltar todos aqueles animais na cidade, na esperança de chamar sua atenção, mas acabou sendo uma tentativa não sucedida. Porém, Carlinhos disse para ela não ficar triste, e enquanto ele dizia isso, um corvo espionava do lado de fora, e logo se juntou a mais de 1 milhão de outros corvos, revelando ser o irmão da menina. Alguns dias depois, quando o garoto atendeu a porta, ele se deparou com um bando de alienígenas verdes, e quando perguntou quem eles eram, um disse que Hana os estava convidando para o jantar, mas ele só olhou para eles e falou nem f***.
e tentou expulsá-los, mas acabou indo por livre e espontânea vontade. E então foram jogados em um helicóptero e eles logo chegaram à mansão. Enquanto Hanos recebia, eles perceberam que a casa era praticamente um paraíso, e só então eles perceberam um monstro flamejante grelhando uma carne de porco, e o garoto perguntou se todos eram espíritos invocados. A planta revelou que sim, e que tinha apenas um invocador. Hannah os convidou para dentro da casa, onde notaram uma grande estátua, e a planta disse que aquela era a primeira líder dos vigilantes. Quando eles começaram a subir os degraus, o garoto ouviu a voz de sua mãe e pensou que a estátua estava falando com ele. Antes que percebesse, ele se deparou em um mundo novo e viu sua mãe acenando para ele. Porém, Dora o impediu de se aproximar, e a erva maldita disse para ele parar de sonhar acordado. Pouco depois, eles chegaram a uma sala de jantar e o velho se apresentou como Arlan. Ele é o avô de Hannah e o chefe da família Rosa Negra. Dora pensava que ele era um velho normal, mas ele os forçou a sentar com um único gesto e o garoto percebeu que ele tinha uma aura incrível. Quando se desculpou por convocá-los, ele começou a dizer que um cristal era a fonte de todos os espíritos e que era um deus e ao mesmo tempo um demônio. Durante séculos, os invocadores humanos travaram guerras por causa disso, criando uma separação entre os vigilantes e os destruidores. E esses destruidores eram o grupo sinistro que procurava dominar o mundo. Ele então perguntou ao garoto em qual facção ele preferiria se juntar. Mas o garoto calou suas bocas e os lembrou que esse é um anime chinês econômico, com um perdedor feio e inútil. E sem vontade de escolher uma facção, o garoto tentou dizer que seus pais o alertaram para ficar longe de um grupo de velhos, mas o diretor revelou toda a verdade da história de seus pais, que na verdade o abandonaram desde que ele tinha 5 anos e desapareceram sem deixar vestígios. Ele tingiu seu cabelo em uma tentativa desesperada de esconder sua identidade e pensou que provavelmente se sentia desconfortável por dentro. Ele disse que sua vida não era uma coincidência e que ele conseguiu invocar Dora porque ele tem uma habilidade especial dentro dele. Naquele momento, Dora começou a esvaziar a carteira do menino e descobriu sua fotografia de infância, percebendo que ele era realmente loiro. E Arlan havia dito a verdade. Eles ficaram chocados com essa constatação e perguntaram como ele sabia tanto. Alguns minutos depois, uma bola gigante começou a cair em direção à mansão, mas o velhote o atingiu com um golpe, fazendo com que as janelas explodissem com o impacto. Só então, eles descobriram um homem diante deles, e Harlan revelou que ele era um destruidor. Enquanto o homem se preparava para um ataque, Arlan percebeu que os destruidores estavam os espionando e se preparou para a batalha. Naquele instante, ele convocou uma chama, dizendo que eliminaria cada um deles, e seus golpes colidiram, fazendo com que uma grande chama surgisse. Enquanto o destruidor voava para acabar com ele, o velho escapou e se esquivou de seus golpes, congelando seu braço e lhe dando um soco nas costas, o deixando brevemente paralisado. Porém, o grandalhão não caiu e liberou um poder destrutivo que acabou com a mansão, mas Harlan conteve as explosões, alegando que a mansão não era mais segura e disse a eles para sair imediatamente, esperando que Hannah protegesse o garoto. Só então, o destruidor saltou para acabar com ele e a colisão lançou os outros para fora, mas Hannah os salvou com suas vinhas. Naquele momento, eles perceberam que toda a mansão foi destruída e o servo tentou avisá-los para fugirem. E antes que eles percebessem, outro destruidor apareceu diante de seus olhos, atirando aleatoriamente e fazendo um buraco no servo, antes de explodir o jardineiro. Enquanto ela lambia sua arma, Hannah pensou em eliminá-la e tentou prendê-la com suas vinhas, mas a garota convocou uma arma e quase arrancou seu rosto. O garoto tentou sugerir que eles lutassem juntos, mas ela jogou uma flashbang neles, que explodiu na hora. Quando o garoto recuperou a consciência, ele percebeu que Hannah estava tentando capturar a garota e a gata avistou seu irmão à distância, ao mesmo tempo em que vários alienígenas tentaram acabar com ele, mas ele preparou um grande raio e partiu todos na hora. Então, o monstro de fogo liberou sua verdadeira forma, mas o homem soltou seus corvos para devorá-lo, até que ele o pegou e o destruiu na hora. Só então, ele percebeu a gata e ela se transformou em Miau e tentou perguntar por que ele foi embora.
mas ele literalmente senta um balaço no seu crânio, a fazendo retornar em sua forma de gato. Ao ver isso, o garoto começou a atacar o homem e preparou uma lâmina enorme para destruí-lo. Mas uma figura misteriosa apareceu e enfeitiçou sua mente, o enviando para um mundo misterioso. E ele pensou que seu sonho havia se tornado realidade. No entanto, a ilusão se desfaz e ele percebeu que na verdade estava preso por um demônio. E Dora tentava acordá-lo no mundo real, mas percebeu que sua alma estava perdida em outro reino. Por outro lado, Harlan continuou chutando a bunda dos destruidores e começou a bater como se fosse uma bola inútil, enquanto ele o socava em direção à lua. Ele seguiu em uma série de socos antes de derrubá-lo no chão. Em um instante, ele apareceu diante dele e convocou rajadas de energia, exigindo saber onde seu chefe estava escondido. E enquanto Hannah percebia que seu avô estava vencendo a batalha, ela ativou a Rosa Negra e o monstro árvore quase esmagou a garota, mas ela escapou com suas botas a jato. Então, olhos verdes apareceram atrás do monstro e o dominaram antes de destruí-lo. Naquele instante, Hannah sofreu vários cortes e a planta caiu de exaustão. Mas antes que Hannah pudesse recuperar de seus ferimentos, a Kali do LoL apareceu atrás dela e estava pronta para pegar um pedaço, e em um flash, ela cortou sua garganta. E a planta gritou ao ver isso. Quando Harlan ouviu o grito, ele lançou a magia de cura nela, conseguindo fechar o ferimento. No entanto, o destruidor decidiu utilizar sua distração e atacou com um soco poderoso, mas o velhote o congelou na parede. Naquele momento, o cara dos corvos apareceu atrás dele e soltou um ataque poderoso que passou por dentro de seu corpo, permitindo que a garota Pei abrisse um buraco na sua cabeça, e a planta gritou em desespero. No entanto, a memória de sua neta despertou todos os seus poderes, o transformando em um deus, e quando o destruidor lançou uma explosão, o deus o atingiu com um golpe próprio, a liberando nas profundezas da floresta. Por mais que o destruidor se restaurasse, o grupo cercou o velho, e um novo cara chegou, e o deus tentou esmagá-lo. Mas ele convocou a morte e começou a absorver todo o espírito, até que não houvesse mais nada para absorver. Então, a morte arrancou sua fonte de energia e sua alma deixou o corpo. Quando o homem o esmagou, uma das garotas perguntou se Dora e a planta também deveriam ser aniquiladas, mas ele decidiu poupá-los e uma grande energia os cercou e eles desapareceram instantaneamente, deixando um buraco no local. No dia seguinte, enquanto esperavam que Hannah recuperasse a consciência, Dora ficou irritada com as memórias da noite anterior, se perguntando por que eles eram tão inúteis para lutar com os inimigos. Então, o garoto revelou que os destruidores eram os mais fortes e disse que eles nunca teriam chance contra eles. No entanto, Dora achou que isso era papo de perdedor e grita por vingança. Então, o garoto a acalmou e disse a ela que encontrou uma pista. Ao revelar o vídeo da luta de Harlan, ele disse que uma pessoa misteriosa transmitiu toda a batalha com câmeras de satélite. Quando verificou quem era, descobriu que ela sabia tudo sobre os invocadores e pensou que encontrá-la definitivamente lhes daria uma vantagem contra eles. Mas Dora perguntou como eles a encontrariam. Ele então diz que tem um evento de mangá onde ela vai aparecer. Eles estavam prontos para conhecê-la e disse à planta para cuidar de Hannah, prometendo que vão retornar. Agora quando, né? Enquanto isso, em uma cidade distante, a garota misteriosa parou abruptamente o trem com seu dispositivo e destrancou as portas sozinha. Quando chegou na escada rolante, ela usou sua magia para forçá-la a subir, e todos se perguntaram como a escada rolante estava subindo. Logo, ela chegou na cidade e decidiu mudar todas as telas para seu rosto, se tornando uma celebridade famosa. E quando chegou em seu evento, anunciou o início de sua sessão de autógrafos. No entanto, ninguém sabia quem diabos ela era. Flopou, filho, não tem jeito mais não. Miau avistou com seus olhos de águia e o garoto perguntou se ela era perigosa. Ele sugeriu que as garotas mantivessem distância, então eles pularam em direção ao solo. Enquanto isso, a garota estava exausta depois de esperar o dia todo e percebeu que ela era inútil demais para vender até mesmo uma única cópia de seu livro de merda. Então, o garoto apareceu diante de seus olhos e começou a chamar seu livro de próxima série do Crepúsculo, ou seja, uma bosta. Ansioso para impressioná-la, ele decidiu comprar todos seus livros e ela pensou que hoje era o melhor dia da sua vida. Porém, ela sabia quem ele era e perguntou o que ele queria. Então, o garoto se revelou, percebendo que seu traje era uma
pior traje que existe, na verdade. Também sabendo que Dora e Meow estavam ali. Ela disse que a estava os espionando esse tempo todo e revelou que eles foram atacados pelos 7 destruidores na noite anterior. Ela disse que sua habilidade especial era o telefone e que ela podia até mesmo ver dentro da Casa Branca. Quando Dora decidiu dar uma olhada, a garota disse a eles que seu dispositivo sempre avisa quando tem um perigo próximo. E por incrível coincidência, ele começou a soar o alarme e eles se esquivaram por pouco de uma explosão. Enquanto Dora perguntava quem lançou o ataque, o dispositivo começou a alertá-los sobre o perigo de alto grau. Então, a garota disse a eles que vários inimigos estavam se aproximando ao mesmo tempo. Antes que eles percebessem, era pernas pra que te quero, e quando eles a alcançaram, ela disse a eles que ela era o alvo. No entanto, o garoto pensou que ela era importante para eles e disse que não iriam abandoná-la. Ela então mal se esquivou de uma explosão e eles escaparam por pouco. Quando olhou para trás, uma máquina estranha começou a voar em direção a eles. Então, eles pularam a ponte e caíram dentro de um carro, saindo em alta velocidade. Quando o menino perguntou como esse carro estava se movendo sozinho, a garota revelou que ela estava controlando com seu celular. Só então, eles notaram que máquinas estavam voando por perto e a garota disse que eles estavam com os destruidores. As máquinas então começaram a atirar e a garota disse que as mesmas eram espíritos de baixa classe, com as quais não valia a pena se preocupar. Ela disse que cortou o sinal sem fio para que eles não pedissem reforços. No entanto, as máquinas continuaram atirando contra eles e até bateu em um pneu, mas o carro conseguiu recuperar o controle. Percebendo que ninguém iria resgatá-los, Dora e Meow decidiram enfrentá-las. No entanto, quando Meow lançou sua garra de vento, a máquina se esquivou e quando percebeu que eles eram realmente rápidos, Dora lançou espadas espirituais, mas as máquinas se esquivaram de tudo. Naquele momento, a garota conseguiu eletrocutá-los e eles comemoraram esse sucesso. Porém, as máquinas começaram a se aproximar e enquanto a garota lançava seus ataques, eles escaparam e todos começaram a atirar no carro, mas o menino o protegeu com seu escudo. Então as máquinas dobraram sua munição e começaram a disparar mais balas, enfraquecendo o escudo. Enquanto lançava mísseis, a garota pensou que eles erraram o alvo, mas Carlinhos percebeu que eles estavam realmente mirando na estrada, e a ponte explodiu na frente deles. E quando voavam para o outro lado, o carro despencou, mas Dora liberou suas asas de cristais, conseguindo pegar todos. No entanto, ela perdeu as forças e eles caíram no chão. Antes que percebessem, as máquinas o cercaram, mas a garota ativa seu dispositivo e o caminhão Kun lançou um para a espreita antes de conseguir mais vítimas para seu Isekai. No entanto, a máquina logo retorna e dispara mísseis contra o caminhão, explodindo todos eles. Mas a garota ativou seu dispositivo, o transformando em um controle de videogame, fazendo o caminhão tomar a forma de um Transformer e assumiu seu lugar nele e estava pronta para a batalha. Ela começou a avançar tomando todo o ataque e o fincou no chão. Ela tentou comemorar essa vitória, mas outro disparou contra ela. Então, ela o destruiu e esmagou seu coração. A última máquina tentou fugir, mas ela começou a persegui-lo e derrubou seus mísseis antes de pegá-lo e esmagá-lo na hora. O grupo achou que ela era impressionante, mas ela logo descobriu um vazamento de combustível no robô e ele explodiu, a fazendo voar para longe. No entanto, quando o grupo a avistou, eles descobriram que ela, na verdade, era ele. E o Carlinhos percebeu que ele é o esquisito feio que ele encontrou enquanto procurava por Dora. E enquanto Dora olhava a peruca, ela pensou que ele era um psicopata nojento e Meow disse a ele para ir para o inferno. No entanto, Carlinhos pensou que ele seria muito útil e o convidou para se juntar ao grupo. No dia seguinte, na van, Stan disse a eles que isso era na verdade sua casa e que era seu laboratório secreto. Enquanto o garoto perguntava como eles encontrariam os destruidores. Enquanto Carlos perguntava como eles encontrariam os destruidores. Stan revelou que tem observado a flutuação de energia espiritual do mundo. E revelou que os pontos marcam todos os espíritos convocados não acordados no mês passado. E os pontos vermelhos marcam a atividade dos destruidores em toda a cidade.
Naquele momento, Stan decidiu revelar uma varredura na mansão de Harlan, na noite em que foram atacados, e quando viu que ele notou todos os espíritos convocados, ele percebeu que a mansão devia tê-los armazenado, e isso fazia todo sentido para ele, notando que os destruidores atacaram a mansão para que eles roubassem os espíritos que estavam lá dentro. Enquanto Stan revelava outra descoberta, eles perceberam que todos os espíritos invocados despertaram em um único dia, e Carlos revelou que Dora foi convocada no mesmo dia. Stan pensou que Dora era um espírito estranho e decidiu perguntar quem ela realmente foi, porém a sua memória assusta bastante. Então, Stan disse a ela para ficar quieta, pois eles poderiam descobrir o que realmente aconteceu na mansão. E quando a van parou no local, eles notaram toda a destruição, e Stan ativou um modo de rastreio e uma luz dispersou ao redor deles, examinando toda a área. Então, ele avistou um espírito na câmera da família e decidiu acessar sua memória, na esperança de reconstruir a cena do crime. Quando terminou, ele revelou um holograma, dizendo que o primeiro destruidor era o invocador da Terra e que ele desceu de um portal para não ser descoberto. Como se isso não bastasse, ele tinha certeza de que o invocador dimensional realmente abriu um portal para ele. Para o segundo ataque, ele revelou que a garota era um invocador elemental que usa armas do elemento fogo, e pensou que ela era praticamente imparável. Quando revelou o irmão de Miau, ela começou a se perguntar se ele sofreu uma lavagem cerebral, mas Stan disse a eles que seu nome era Crow e que ele era um invocador de animais. Quando ele perguntou o que aconteceu depois que Carlos perdeu a consciência, o garoto disse a ele que se viu dentro de um mundo estranho, e só então Stan revelou outro holograma e disse que sua mente foi sequestrada por outro homem. Já para o sexto membro, ele disse a eles que ela atacou Hannah das sombras e por causa do seu elemento, ela foi chamada de Sombra. Para o último deles, ele revelou outro holograma, dizendo que o homem que matou Harlan tem a habilidade de absorver espíritos. Quando chegou no buraco, ele revelou que o verdadeiro motivo pelo qual foram atacados estava escondido nas profundezas do solo, e determinado a descobrir, ele deslizou lá para baixo e os outros o seguiram. Enquanto observava a destruição, Carlos pensou que o invocador dimensional devia ser muito poderoso para desaparecer com metade do prédio. Só então, Stan começou a examinar a área, revelando um enorme armazenamento, e eles perceberam que estava diante de todos os espíritos convocados. Stan começou a contar a eles que a família de Hannah coletou e selou milhares de espíritos convocados e os trancou secretamente sob a mansão. Ele disse a eles que o avô de Hannah era o vigilante mais forte do mundo e pensou que eles provavelmente estavam sem esperança, já que ele estava morto. Só então, Carlos notou um fragmento e pensou que era diferente dos escombros. Enquanto Stan a examinava, ele disse a eles que era um pedaço de um dos inimigos e descobriu uma partícula peculiar na superfície. Miau decidiu cheirar e revelou que era a fragrância de uma flor que ela encontrou uma vez, e disse que era a flor de equinócio. Stan descobriu que ela cresce na floresta de pedra, fora da cidade, contando que algumas horas atrás, uma flutuação de energia espiritual foi detectada lá. Ele disse que um dos 7 destruidores provavelmente está lá agora. Carlos pensou que poderia estar sozinho e se questionou se essa era a oportunidade deles de eliminar um destruidor. Então, Dora disse a eles que certamente venceriam, mas sugeriu que eles fugissem assim que começassem a perder. Então, todos concordaram e o garoto sugeriu que eles saíssem antes do nascer do sol.